Saúdo a todos os irmãos, todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para que juntos, mais uma vez, examinemos a sua santa e bendita palavra. Nós examinamos as Escrituras para ver se como estamos vivendo está realmente de acordo com a vontade de Deus. Então eu peço a você, querido irmão, querida irmã, que permaneça em oração e ore sempre por nós e por todos que buscam a vida eterna. E nós estaremos sempre orando por todos que recebem a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar a respeito da salvação e da condenação. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 44 ao 47, a palavra de Deus diz assim: E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Paulo já havia pregado o evangelho lá para eles. E depois, todo mundo sentiu a presença de Deus, gostaram muito e pediram que voltasse no outro sábado. E nesse sábado, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Então nós vemos aqui, e muitos outros textos, a palavra diz que Jesus veio para os seus, para a sua terra natal, Israel. Jesus veio para os judeus, os hebreus. Anunciou o evangelho para os hebreus, buscando que eles entendessem a mensagem e o aceitassem como rei e senhor. Só que não aceitaram, tiveram inveja dele, queriam matá-lo e não acharam nada que justificasse a sua condenação, mas mesmo assim fizeram de tudo para que ele fosse condenado e morto. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele, ressuscitado, ele falou para os apóstolos, para os discípulos: É-me dado todo o poder nos céus e na terra, e ide por todo o mundo anunciar o evangelho a toda criatura. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Vocês tiveram que ouvir primeiro a palavra de Deus, porque Jesus veio para os judeus, para os hebreus. Então, a palavra primeiro foi pregada para vocês. Mas vocês não se julgaram dignos de salvação. Então, nós vamos para o gentio e vamos pregar o evangelho para os gentios. E aí, o que acontece? Os judeus, eles têm salvação, eles não têm Cristo, eles não aceitaram a Jesus, não têm Jesus, não são batizados, eles estão vivendo ainda lá na lei de Moisés, eles têm salvação. A palavra nos mostra que quem quiser viver pela lei, cumpra toda a lei. E os apóstolos falaram, é um fardo que nem nós, nem nossos pais pudemos suportar. Não vamos pôr isso sobre o ombro dos discípulos, né? Vamos fazer o que o Senhor nos mandou. Deu um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então aqui nós vemos que os judeus podem ser salvos pela misericórdia de Deus, mas não tem o nome de Jesus, eles não aceitaram Jesus. É muito difícil um judeu ser salvo hoje, porque eles rejeitaram Jesus, negaram Jesus. Quem nega Jesus é contra Jesus, negaram Jesus. Só que hoje em dia, isso aqui lá no tempo dos apóstolos, né, no tempo de Cristo, hoje em dia, os judeus eles estão vendo muitos cristãos lá, né? Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, só estamos falando sobre a condição de salvação, de condenação e salvação. O judeu está numa situação muito difícil, né? E agora nós, gentios, como que nós estamos perante Deus? Nós temos muitas condições de salvação. Aqui o próprio apóstolo Paulo falou: Eu te pus para a luz dos gentios. Jesus falou isso para ele. Eu te pus para a luz dos gentios e será de salvação, né, em todo lugar. Então o apóstolo Paulo
saiu, anunciou o evangelho e Deus fez prosperar o caminho dele. Em João, capítulo 1, do versículo 9 ao 14, a Bíblia diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, todos quantos recebem Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Por que crer no nome de Jesus? Todo mundo crê no nome de Jesus. Todo cristão crê no nome de Jesus. Mas quando você fala assim, invoque o nome do Senhor do seu nascimento, que é nascer de novo, né, o batismo, invoque o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor, mas creia no nome do Senhor. Só esse nome tem poder, a pessoa não aceita. Então eu não vou julgar não, mas você tome cuidado, né? Nós estamos aqui vivendo ou para salvação ou para condenação. Então todo aquele que crê no seu nome, que crê no nome de Jesus, esse tem salvação. Nós vamos ver em João capítulo 3, o versículo 18. Uma continuação lá daquele versículo que nós vimos, que diz assim, esse é um versículo mais direto, uma coisa mais clara. Crê no nome, eu creio e tal. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí a gente se pergunta, né? Como é que eu posso crer? Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio que há um só Deus, eu creio que há um só caminho, uma só fé, um só batismo. E Jesus é o nome do Pai, é o nome de família, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Jesus é o nome que toda família no céu e na terra recebe o nome. E nós somos família de Deus. Nós somos família de Deus, então temos que ter o nome de Deus. Qual é o nome? O nome que ele deu para o filho dele, Jesus. E nós recebemos esse nome. E nós não negamos esse nome. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai esperar o julgamento. O julgamento é agora. Quando que é o julgamento? O julgamento está acontecendo. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo convidadas a aceitar Jesus, a crer em Jesus, a viver o evangelho, a viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a viver tendo uma vida espiritual, andar em espírito e em verdade, porque agora, depois que nascemos de novo, nosso corpo físico, já não fazemos mais a vontade dele. Estamos ainda na carne, mas fazemos a vontade do Espírito, porque nós nos tornamos o templo de Deus. Deus habita em nós. Deus é santo e nós andamos também em santidade. Não buscando mais as coisas materiais, não buscando o amor do mundo, a aparência mundana. Nós buscamos então a vida eterna, a salvação, que muitos têm rejeitado, para ter uma vida material cheia de regalias, satisfazendo os desejos carnais. Jesus não fez isso não, ele viveu uma vida de oração, de jejum, uma vida de serviço a Deus. Veja ainda no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não entre em questões loucas, contendas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque é inútil. Para que debater lei? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então a lei acabou,
A lei, ela veio para mostrar, para trazer salvação enquanto não vinha o que era perfeito, o que é perfeito, que é Jesus. A lei veio servir de guia até que viesse o que era perfeito. A lei foi dada para os judeus, os hebreus. E os hebreus serviram a Deus pela lei até que veio Jesus, o que é perfeito. Quando Jesus chegou para os hebreus não aceitaram. Então veio para nós. Nós não temos que discutir lei. A lei não foi dada para nós, foi dada para os hebreus. Nós não somos ensinados a servir a Deus pela lei. Nós somos ensinados a servir a Deus por Jesus Cristo, pela graça, que nos salva. Nós nos tornamos povo de Deus. Então, e ele diz aqui, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Por quê? A pessoa fica contendendo, fica com heresias, falando bobagens, falando coisas que não convém, não está nas Escrituras. Não, mas não está, mas se você juntar esse versículo com aquele, não existe isso. A Bíblia é taxativa, ela é clara, não tem dificuldade, é uma sequência lógica de fatos e acontecimentos, não tem onde errar. Se você está servindo a Deus de verdade, tem orado para que Deus te ilumine, te mostre, Ele vai te mostrar. Todo aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que busca encontra. É uma promessa de Deus. Ele vai fazer isso com você também, com todo mundo que faz isso, que pede dessa forma, Ele faz. E Ele nos dá entendimento. Você não procure defender igrejas, defender doutrinas, procure entender Jesus, entender o Evangelho. Não queira ser mais nem menos que os outros. Nós não somos nem mais nem menos que ninguém. Nós buscamos a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja ainda no livro de João, capítulo 20, versículos 29 ao 31. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só que interessante. Porque Tomé não tinha acreditado, né? O senhor não vê o sinal e tal. E aí Jesus apareceu para ele: Olha, Tomé, põe o teu dedo aqui, veja, eu não sou espírito, não sou um fantasma, sou de carne e osso. E Tomé então falou: Senhor meu e Deus meu, né? Então Jesus é Deus. Não, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo foi feito através dele. Lá a luz que foi criada no primeiro dia, não era a luz do sol nem da lua, era o Espírito que Deus criou ali para fazer por ele todas as coisas. Depois ele veio ao mundo. Então Tomé reconheceu isso, entendeu. E aqui fala que ele operou muitos sinais e prodígios na presença dos discípulos, que estão além dos que estão escritos neste livro. E estes foram escritos para que nós creiamos que Cristo, homem, é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Então nós estamos sendo informados, ensinados acerca da salvação. Você quer ter a salvação? Você conhece Jesus Cristo? Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E como é que eu vou fazer isso? Ora, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os discípulos estavam orando, os apóstolos, e desceu sobre eles o Espírito Santo. E eles saíram pela cidade glorificando o nome do Senhor. E as pessoas se reuniram, começaram a ouvir a palavra. E aí as pessoas que ouviram ficaram tocadas nos seus corações. E aí a palavra diz aqui no versículo 37, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então você pode dizer assim: mas eu já estou numa igreja, eu estou seguindo essa denominação, estou seguindo aquele pastor. Não siga essas coisas, siga Jesus, somente Jesus. Siga Jesus Cristo. E aí, o que nós vamos fazer, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, que estava na presença de todos os outros discípulos e apóstolos: arrependei-vos, se arrependa dos seus pecados, do que você fez carnalmente, que desagrada a Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
que era o nome que nós vimos aqui que tem que tomar, tome o seu nome, o nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, ser batizado em nome de Jesus. Batismo na água, nós nascemos da água e do Espírito. Eu sendo batizado, Deus me dá do seu Espírito Santo, eu me torno templo do Espírito Santo, assim como foi Jesus também, enquanto ele estava aqui, agora ele tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o convite que eu te faço, querido irmão, querida irmã. Aceite a Jesus, tenha salvação, se desvie da morte, do pecado, da condenação, não julgue para não ser julgado, tenha amor por Jesus Cristo, por Deus acima de tudo e pelo nosso próximo, e que Deus te abençoe e te ilumine, dê sabedoria e você siga essa jornada de salvação até o final, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.